Muito bom dia. Começa agora o programa Bom Dia Saúde, o programa de toda quarta-feira. Eu, Jonas Rodrigues, farmacêutico da Rede Farmácia de Minas, unidade aqui de Eudora, com você até as 9 da manhã, trazendo aí informações importantes para você manter um modo de vida saudável, né, e ter sempre aquela boa condição aí para manter o seu dia a dia, né, sempre alegre e tranquilo. E trazendo aí informações importantes para você. E hoje nós vamos começar aqui falando de um assunto que eu tenho certeza que você já está até meio cansado de ouvir falar, só que é importante que a gente fale isso para você. Por quê? Muita gente não dá a devida importância, né? Porque é uma época agora de frio, acha assim, isso não vai acontecer. É a dengue. Gente, a dengue, de acordo com meu amigo Rodrigo Salomão, né, que hoje trabalha lá na cidade de Campinas, ele que é repórter lá da Band, ele estava dizendo aqui que nós já temos lá 17 mil casos de dengue só em Campinas. É, isso mesmo que você ouviu, 17 mil casos. Ou seja, dá quase 3 vezes a população de Eleodora só de casos de dengue. E as pessoas que acham que isso daí só acontece na época da chuva e tudo mais, não é bem assim não. Então você deve cuidar aí do seu ambiente, né? Verifique aí se você não tem uma vasilha aí cheia de água, né? Um vasinho, vasilhas mesmo que você encontra pela rua, nos terrenos baldios, no fundo do quintal, na sua caixa d'água. Vamos tomar cuidado, gente, porque essa é uma doença que infelizmente a cura é bastante complicada, né? A prevenção ainda é o melhor remédio. Então a gente tem que colaborar, todo mundo fazer a sua parte, né? Você que sabe de algum lugar aí que tenha, né, vasilhames, piscinas e tudo mais, deve fazer a denúncia na vigilância sanitária para que sejam tomadas medidas aí para a gente poder prevenir contra essa doença, tá certo? Então, a dengue ainda não existe, né, um tratamento para essa doença. Os tratamentos são paliativos, ou seja, são tratamentos que tiram os sintomas, mas acabar com a doença, aquele que adquiriu a doença, ele corre um sério risco. Por quê? A dengue ela funciona da seguinte maneira: da primeira vez que você adquire a doença, ela vem normalmente de um modo brando, né? Ou seja, bem leve, né? Com alguns sintomas, os sintomas parecidos com os sintomas aí da gripe, do resfriado, né? Dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos. Então, existem alguns sintomas que você sente que parecem uma gripe, o que confunde muita gente nessa época do ano, que a pessoa acredita que pode estar com uma gripe e na verdade ela pode ter adquirido a dengue. Quando você for contaminado novamente, caso você venha a ser contaminado, a chance de você ter a dengue hemorrágica é quase 100%. Ou seja, essa nova fase que você vai adquirir, né? Porque a dengue, existem vários tipos de dengue, né? Assim como existem vários tipos de gripe, nós temos vários tipos de dengue. Você já ouviu falar dengue tipo 1, tipo 2, 3, 4 e assim vai, né? Então, quando você adquire um novo tipo de dengue, não importa qual seja ele, você não sabe qual foi o que você adquiriu na primeira vez. Você vai adquirir novamente a doença, o que vai acontecer? Você vai ter a chance de ter a dengue hemorrágica quase de 100%. E o que significa isso? Que você está correndo um sério risco de morte. É isso mesmo, né? Um sério risco de morte. Por quê? Porque a hemorragia é muito grave, né? Ela é muito severa. Então, isso dificulta o tratamento, né, das pessoas portadoras da dengue. Por isso que é uma doença tão séria, né, e que não pode ser deixada de lado, achar que agora é inverno, que não vai aparecer, não está chovendo, não tem perigo. Tem sim, porque aquela água que ficou acumulada em determinados vasilhames, que fica ali por vários dias, né, às vezes até meses, aquilo ali pode estar,
já cheio da larva, cheio dos ovos, né? Que vão se eclodir e vão virar o mosquito da dengue, né? Tão logo os ovos entrem em contato com a água, ele vai eclodir e vai virar a larvinha, né? E depois, posteriormente, virar o mosquito da dengue, que vai, né, aí difundir toda essa doença. Então, nós temos que tomar todo o cuidado possível, né, para evitar que nós tenhamos aí essa doença, né? Nós temos aí já na capital paulista também um enorme número, né, de casos que a gente tem visto aí, os hospitais lotados de pacientes, né? Eles não estão dando nem conta de atender tanto paciente assim. Nós aqui ainda temos que agradecer que nós estamos numa região um pouco mais fria, que ela é mais difícil de acontecer, mas isso não quer dizer que não aconteça, tá? Basta que nós tenhamos alguns dias quentes, o que já aconteceu, né? Nós tivemos aí um monte de dias, né? Vários dias, meses aí muito quentes, né? Coisa que não é normal aqui na região. Então, isso daí pode ter atraído, né, uma grande quantidade do mosquito da dengue e que as pessoas não conseguem identificar, né? Só vai achar ruim quando achar que a casa está cheia de pernilongo por causa do barulhinho que atormenta, que não deixa você dormir, né? Mas na verdade o mosquito da dengue, ele dificilmente ataca no período noturno. Ele ataca durante o dia. É isso mesmo, o mosquito da dengue normalmente ele ataca durante o dia e não durante a noite. Então esse mosquito que você vê durante a noite aí, né, o pernilongo que você vê durante a noite, normalmente não é o mosquito da dengue. Mas durante o dia, onde você não está prestando muita atenção, e você vê aquele mosquitinho pretinho, né, o pernilonguinho pretinho. Quando a gente fala de mosquito, gente, você deve entender aí o pernilongo, porque pra gente aqui o mosquito da dengue, né, o apelido do mosquito é pernilongo. Então nós aqui conhecemos como pernilongo. Então você achou aí aquele pernilonguinho pretinho voando aí durante o dia, tentando te atacar? Fique esperto, porque esse pode ser o mosquito da dengue. Se você tiver uma dúvida ou foi picado por um pernilongo desse, tente pegá-lo, tá? Sem, né, amassar ele, né? Pode até matar, mas sem amassar, tentar pegar ele inteiro, tá? Ou mesmo vivo, né? Coloque aí dentro de um vasilhame, leve para a vigilância sanitária, que vai encaminhar para a vigilância epidemiológica na cidade de Pouso Alegre, né, na regional de saúde, aonde vai ser analisado pelo meu amigo Giovanni lá, né, Giovanni Grande, que é o maior especialista em dengue na nossa região. Então nós temos aqui, né, essas pessoas, ainda bem que nós temos esses especialistas aqui na nossa região, para que possa identificar corretamente e saber se você aí, né, se está se tratando aí de um Aedes aegypti, um Aedes albopictus, porque o transmissor da dengue é o Aedes aegypti, mas nós já temos aí alguns casos, né, sobre grande suspeita de que o Aedes albopictus, que é um outro tipo de mosquito, ou seja, um outro tipo de pernilongo, que ao longo desses anos, através de cruzamentos e outros fatores mais importantes, já estão também transmitindo a dengue. Então é importante, né, lembrar todo mundo aí, vamos tomar conta da nossa casa, vamos tomar conta aí do nosso quintal, da nossa caixa d'água, de tudo aquilo que possa atrair o mosquito, tá? Então faça a sua parte, né? Não deixe para depois, porque a hora que apareceu o primeiro caso, nós tivemos um caso suspeito aqui na cidade de São Gonçalo, de um garotinho lá que faleceu. Não tenho certeza se foi confirmado ou não, mas me parece que o dele foi dengue, né? Nós temos já o caso lá em São Paulo do menino lá de 6 anos também que faleceu. Tudo isso, gente, em decorrência da dengue. Você fala assim, ah, mas é um ou outro que morre. Não, morre
as pessoas assim que normalmente foram infectadas mais de uma vez, mas você não tem certeza, você não sabe se você já foi infectado. Então, não fique esperando acontecer, né, para você ter a certeza disso. Então, é importante sempre cada um cuidar do seu e todos cuidarem de todos. Ou seja, se você fez a sua parte, cuidou dentro da sua casa, fique de olho naquele que também não está cuidando da casa dele, do quintal, do terreno baldio, né? Denuncie. É muito importante a denúncia, porque muitas vezes o órgão público, no caso a prefeitura, ela não tem condição, né, de ficar correndo atrás. Nós não temos agente suficiente para ficar correndo atrás, né? Nós não temos aqui em Eleodoro uma equipe de combate à dengue, assim como existem nas cidades maiores, cidades que já estão infectadas, que existem equipes, né, formadas aí de várias pessoas que passam de casa em casa, verificando, né, examinando, pesquisando, colocando armadilhas, né, para captar o mosquito, para fazer a análise. Então, nós não temos isso aqui. Então, é muito importante que a população mesmo contribua, faça a sua parte, né? Verifique o seu e o dos seus vizinhos também, né? Não é querer achar ruim com o vizinho, brigar com o vizinho, não. Olha, chega lá amigavelmente, conversa com ele, fala: olha, vamos ver aqui, ó, você está com um vasilhame aqui, né? Não precisa arrumar encrenca com ninguém, não é isso que a gente quer, não. Mas é importante que todo mundo ajude. Então, se o seu vizinho às vezes não tem tempo ou não viu lá no fundo do quintal dele, né, no terreno que ele tem ali, vai até lá, conversa com ele, fala para ele: ó, vamos tirar isso aqui, porque isso aqui pode trazer a dengue, vamos virar esse vasilhame, tirar, né, frascos de embalagens de refrigerante, de cerveja, né, de garrafas PET, todo tipo de vasilhame que possa acumular água, né, deve ser retirado. Vasos mesmo, né, aqueles pratinhos debaixo do vaso. Se você limpa todos os dias aquilo ali, tudo bem, mas é importante que você lave, né, o vasilhame. Não basta assim retirar a água daquele vasilhame, né, do vaso, e depois colocar novamente água, porque ali já pode conter ovos do mosquito e isso aí vai fazer com que ele se procrie, tá? Então é importante que você lave o vasilhame, né? Lavar bem mesmo, né? Passar uma bucha e tudo mais, e depois pode ser colocado no lugar, né? Não há nada que te impeça de colocar aquele pratinho embaixo, mas é importante que esse prato esteja sempre limpo para que não acumule o mosquito ali, o mosquito não chegue a colocar seus ovos para depois virar a larva que vai virar o mosquito novamente, tá? Então é muito importante essas dicas, gente. Mas agora a gente vai falar de um assunto aí que é bastante constante, né? Muito evidente também nessa época agora que vai chegando aí o friozinho, né? Tá começando a esfriar. Então, para você aí que tem problema de alergia, essa época do ano é uma época bastante complicada para as pessoas que têm problema de asma, bronquite, alergias. E por que que isso acontece mais nessa época? Acontece por alguns motivos que a gente pode evitar, né? Muito fácil de você evitar alguns problemas. O que que acontece? Quando começa a esfriar, a gente normalmente deixa de tomar água, né? Deixa de tomar os líquidos normais que a gente costuma tomar no verão, que no verão está muito calor, aí você bebe bastante refrigerante, bebe bastante suco, bebe muita água. Quando vai chegando o inverno, as pessoas esquecem disso. E isso começa a prejudicar o nosso sistema respiratório, né? E por conta também do frio, o que acontece? Muitas pessoas fecham completamente a sua casa para que ela se mantenha aquecida. E isso desenvolve muitos micro-organismos, como os ácaros, por exemplo, que são causadores de grandes reações alérgicas na maioria das pessoas, né? Então nós temos aí os antígenos, que são essas substâncias estranhas que entram no nosso organismo, como por exemplo o ácaro mesmo, eles vão provocar,
né, o sistema de defesa do seu organismo, e isso vai fazer com que você tenha, né, a maior chance de desenvolvimento tanto da alergia como no reaparecimento de doenças que você já sofre com ela, né? A bronquite, a asma. Então nós temos, por exemplo, os ácaros, as baratas, que costumam aparecer muito nessa época do ano também. As baratas, né, elas começam a aparecer muito. Mofos, né, fungos, resto de pelos de animais, de cães, de gatos, né, pólen de flores, alimentos, né? Então são vários as substâncias, os produtos que podem provocar a alergia. E essas alergias, principalmente as alergias respiratórias, que são provocadas aí na maioria dos casos por ácaros, o que deve ser feito? Bem, primeiramente, você deve manter a rotina da ingestão de bastante líquido durante o dia, né? Então você beber muita água, porque a água, ela, além de auxiliar, né, na hidratação do seu corpo, né, vai fazer com que você não fique com aquela pele ressecada, né, sentindo o peso do corpo seco, né? Você deve também, essa água, ela vai ajudar a eliminar muitos desses ácaros, esses micro-organismos que são nocivos à sua saúde. Então, hidratar o corpo é primordial, tá, gente? Então, essa é a melhor coisa que você pode fazer. Outra coisa, abrir bem a sua casa durante o dia, deixa o sol entrar, né? Deixa o sol, o vento bater dentro da sua casa. Por quê? Porque isso aí faz uma limpeza do ar, né? Vai limpar o ar de dentro da sua residência, fazendo com que esses micro-organismos que ficam acumulados ali, eles procuram, os micro-organismos também vão procurar um lugar mais aquecido para se desenvolver. Eles também são muito espertos, né? Eles são como a gente, eles querem um lugar quentinho. Então o que você faz? Você abrindo ali, vai limpar o ar, e esses micro-organismos não vão conseguir se desenvolver ali, crescer ali. Não fique achando que é o contrário, não, você vai abrir, vai entrar esses micro-organismos. Não, né? Manter o ambiente sempre limpo, né? Evite a poeira, né? Não é para não abrir a janela para não entrar poeira, não, né? Entrou a poeira, vai lá, passe um pano úmido, limpe o ambiente, né? Cortinas, carpetes, cobertores. Agora o pessoal tem o costume de chegar nessa época e tira o cobertor que estava guardado o ano inteiro, né, no guarda-roupa. Chega de noite, esfriou, tira aquele cobertor e já usa. Não deve fazer isso, né? O ideal seria você poder lavar esses cobertores antes de entrar o tempo do frio, né? Algum tempo antes você vai lá, lava o cobertor, deixa secar direitinho, né? Mas agora já esfriou, o que você faz? Então pegue pelo menos, né, esses edredom, cobertor, manta, tudo, coloque para tomar sol, deixe o dia todo tomando sol, né, num lugar bem arejado, para que ele, né, renove também, ou seja, tire o mofo dele, tire, né, todo esse micro-organismo que ficou guardado, porque o micro-organismo dentro do guarda-roupa ele desenvolve muito. Então você vai lá e coloca ele no sol, tá? Para poder melhorar a condição dessa coberta, né, do cobertor, da manta, do edredom. Tapetes deve sempre colocar para tomar sol, para evitar o desenvolvimento, o aparecimento de fungos, tá? Porque os fungos eles vão desenvolvendo, e à medida que ele desenvolve, que você vai ter o contato, ele está muito seco ali naquele tapete, naquela cortina. Qualquer batidinha, qualquer relado, qualquer pisão que alguém dá, vai levantar uma poeira praticamente invisível, e isso daí vai desenvolver o processo alérgico em você, tá? Então tem gente que manifesta aí com vários tipos de problemas, né? Pode ser com coceira no corpo, pode ser espirrando, pode ser tossindo. Então são várias as maneiras que você
vai apresentar essa alergia. Pode ser com o nariz escorrendo, né? Então, são vários os problemas, né? E as vias respiratórias são as que mais sofrem, né, nessa época do ano. Por quê? Porque a pessoa fala assim, só chegar o inverno eu começo a ter problema nas vias respiratórias. É justamente por isso. Porque as pessoas retiram as blusas, cobertor, né? A própria vestimenta, a sua roupa mesmo, que ficou guardada durante um bom tempo no guarda-roupa, durante o ano todo, que você vai retirar agora, você deve tomar cuidado, né? Porque essas vestimentas, isso tudo aí, você não pode deixar, né, ele simplesmente tirar e já usar, tá? Então, vamos evitar isso daí. Você deve usar ele após lavar, após tomar sol e tudo mais. Não é só você tomar o sol, as roupas também, né? Pendura no varal, deixa o dia todo lá tomando sol, e isso daí vai fazer com que diminua esses problemas aí, né? Um outro problema também que aparece muito nessa época do ano é a conjuntivite, né? A conjuntivite, ela tem dois tipos, que é a alérgica, que é a mais comum, né? Que provoca aí lacrimejamento, vermelhidão, coceira, tudo, né, nos olhos. E existe também a infecciosa, que é aquela que a conjuntivite que você adquire através de micro-organismos. Então, esses dois tipos podem aparecer, tá? Muitas vezes a conjuntivite que você adquire agora, ela é pura e simplesmente alérgica, mas não deve fazer o uso, né, da automedicação, usar nenhum tipo de produto aí sem consultar um especialista. Tá ok? Então, se você tiver algum problema aí nos olhos, não use colírio algum sem a indicação do médico. Por quê? Porque o colírio é um dos medicamentos, né, são um dos medicamentos mais perigosos que existem. Por que que ele é tão perigoso assim? Porque ele é direto, contato direto com a mucosa. E alguns colírios, eles podem até trazer problemas cardíacos. Problema de coração, pode afetar aí o seu coração com o uso de colírio. Então é muito perigoso, não deve ser feito o uso sem o acompanhamento e sem a indicação médica, tá certo? Então não faça o uso, meu vizinho usou, meu parente usou, um conhecido usou, foi muito bom, você vai e usa também. Você não sabe se o tipo de conjuntivite, o tipo de doença que você está acometido é o mesmo daquela pessoa que está te indicando. Os sintomas podem parecer o mesmo, mas a causa pode não ser a mesma. Portanto, não use medicamentos sem a indicação médica, tá certo? Sem a indicação de um especialista. Então, procure sempre o tratamento correto e não querer, né, usar aquele que o fulano usou, aquele que o parente, que a comadre, com o compadre, qualquer pessoa, né, que venha indicar para você, não deve, tá certo? Então, vamos procurar fazer as coisas da maneira mais certa possível para evitar os danos, né, posteriores, tá ok? Bom, gente, o nosso programa hoje vai ser um pouco mais curtinho, porque eu tenho um compromisso também agora às 9 horas, né, a gente vai ter a licitação aí de medicamentos lá na prefeitura. Eu espero que corra tudo bem, né? Porque a gente está tendo aí grande dificuldade devido ao Estado não ter enviado os medicamentos necessários aqui, a quantidade necessária que a população aqui necessita. Então a prefeitura aí vai realizar hoje uma licitação aí para compra de medicamentos. Eu espero que corra tudo bem e que dê tudo certo, né? Isso é em benefício de você, cidadão eleudorense aí, que merece, né, todo o tratamento possível, tá certo? Então, mas antes de ir embora, eu queria deixar aqui uma mensagem que amanhã não estarei aqui. Amanhã é feriado, dia 1º de maio, é um dia muito importante para mim, né? É para mim mesmo, né? Então eu sei que a minha esposa não está ouvindo aqui, mas amanhã eu completo aí 20 anos de casado, né? É uma felicidade muito grande. São 20 anos de felicidade que eu sinto ao lado dessa pessoa maravilhosa que vive comigo, né? E que me aguenta também, né? Porque não é fácil não, né? Pelo amor de Deus, né? Nem eu não ia me aguentar. Então, ela tem aguentado eu aí durante 20 anos, né? Então,
Quero dar aqui, né, mandar um grande beijo para ela, né, e dizer que espero estar sempre ao lado dela e que ela esteja sempre ao meu lado, né? Quero ser sempre fiel, porque quando se ama, ser fiel é um prazer e não um sacrifício.